Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Hélio Beroz, eu vou conversar com vocês hoje na nossa edição da live do aniversário do IBAN, né? Essa sequência de lives que nós estamos fazendo nesse mês de aniversário do IBAN, de 68 anos da instituição. E nós não poderia começar de outra forma que não fosse dando os parabéns, cumprimentando os professores e professoras, né, nesse dia que é um dia de nós lembrarmos também o papel e a importância da educação na formação da cidadania, na construção de uma sociedade justa, de uma sociedade com foco na qualidade de vida da sua população, né? E o nosso tema de hoje é um tema que dialoga muito com essas questões, né? É um tema muito relevante para o IBAN, né? É um tema muito querido na nossa casa. Na verdade, todos os temas são, mas eu acho que esse especial é um tema muito central das instituições do IBAN, que é o desenvolvimento urbano, né? Desenvolvimento da nossa cidade, sob a ótica da sustentabilidade e do meio ambiente. Bem, me apresentando melhor, eu sou geógrafo, né? Tenho formação, doutorado em geografia, com formação em gestão territorial e ambiental, e sou analista de gestão socioambiental do IBAN, que está aqui. Eu estou aguardando ele aqui para poder convidá-lo para participar da nossa transmissão. Ele já vai entrar aqui. Enquanto isso, a gente vai... Estou só aguardando o nosso colega chegar. E nós vamos conversar um pouco sobre a importância dos sistemas. Deixa eu convidá-lo, que o Henrique está aqui. Estou convidando o Henrique aqui para entrar. Ele já vai chegar aqui já junto comigo. E nós vamos abordar algumas questões pertinentes ao desenvolvimento urbano, quais são as principais pautas do desenvolvimento urbano, como é que ele dialoga com a questão da sustentabilidade, e a interface do ambiente e do desenvolvimento urbano. O Henrique acabou de entrar. Eu acabei de me apresentar, Henrique, então, na verdade, eu passo a palavra para você também se apresentar e pode começar você a discutir um pouquinho com a gente sobre quais são as perspectivas, né, os desafios do desenvolvimento urbano nesse momento atual da agenda urbana que integra tanto as questões ambientais. E a gente segue nesse bate-bola. Seja bem-vindo aí, Henrique. Tá bom, Hélio. Muito bom estar aqui com você. Prazer. É uma satisfação enorme, né? A gente está aqui nessa atividade que está, enfim, vinculada aí às comemorações dos 68 anos do IBAN. É sempre bom a gente marcar essa trajetória longa já do Instituto, né? Sempre buscando, né, atualizar as agendas e estar com uma atuação, né, que possa ser compatível com o momento presente e com os desafios que são colocados para a sociedade brasileira, para os municípios, para a democracia, todos esses temas que, de algum modo, se colocam em cada uma das ações que a gente desenvolve, né? E bom, então, aí poder compartilhar algumas ideias, algumas reflexões com você e com quem mais tiver interesse aqui, estiver acompanhando a gente. Bom, eu só me apresentar, né? Eu sou Henrique Barandier, sou arquiteto urbanista, trabalho no IBAN há 17 anos, mais ou menos, na área de desenvolvimento urbano e meio ambiente, né? Sempre atuando muito fortemente nesses temas ligados à política urbana, né? Aos instrumentos de planejamento urbano e, enfim, e sempre numa interação aí com as equipes multidisciplinares que o IBAN tem, que a gente sempre está aprendendo e nos recolocando diante dos desafios dos temas e passando pela diversidade de questões que os municípios nas diferentes regiões do Brasil enfrentam, né? A gente tem algumas agendas comuns, mas que em cada local se materializa, né, de um modo diferente, né? Eu acho que isso é um pouco da riqueza, eu acho, desse trabalho que a gente desenvolve. E aí, como é que a gente faz? Eu já entro aqui no assunto? Como é que... Se você quiser, deixa. Você propõe? Bom, a gente começa falando
sobre o que tem de atual na agenda urbana, né, na interface do urbano ambiental, nesse cenário, nesse contexto que a gente está pensando, o que vem sendo trazido das discussões, quais são os pontos mais relevantes assim, que você considera. A gente vai. Tá bom. Pois é, eu diria assim, a gente tem um marco legal, né, muito avançado, eu diria, e muito importante, né, no campo do desenvolvimento urbano e do meio ambiente. Né? Lá, um marco que tem dois, no caso do desenvolvimento urbano, tem dois marcos legais e simbólicos muito importantes, que são o capítulo da política urbana na Constituição Federal de 88, né, ali, que veio como um resultado, né, de todo aquele processo da democratização, da participação social, e que trouxe para dentro da nossa Constituição, pela primeira vez, um capítulo específico sobre a política urbana, tratando de alguns aspectos, são 2 artigos só, mas muito importantes, porque eles tocavam, né, aquelas questões essenciais naquele momento, ali nos anos 80, né, trazido por uma pauta, né, constituída em torno do movimento de luta pela reforma urbana, que reunia organizações da sociedade mais diversas, né, de movimentos sociais, universidades, entidades profissionais, instituições da natureza do IBAN, e, enfim, um arco grande, né, de pessoas e instituições que estavam vinculadas ao tema da política urbana. Né, da política urbana num país, né, de tanta desigualdade, das cidades que expressam essas desigualdades. Então, a questão central ali da Constituição era da função social da propriedade urbana. Né, esse conceito, esse princípio da função social está lá posto consagrado na Constituição. Depois disso, a gente teve o Estatuto da Cidade, em 2011, que é um outro marco, porque ele regulamenta, né, os artigos da Constituição, trazendo uma série de diretrizes que contém nelas mesmo um diagnóstico justamente da realidade das cidades brasileiras e dos desafios que estavam postos ali naquele momento em 2001, com uma série de instrumentos que os municípios podem, né, lançar mão para ter uma atuação mais indutora, né, dos processos de transformação da cidade. Bom, esse é um quadro legal e um quadro que expressa um acúmulo de conhecimento nesse campo. Mas eu diria que hoje, 20 anos, quase 20 anos depois do Estatuto da Cidade, e de uma experiência, né, com idas e vindas, com avanços e recuos, mas de tentativas de implementação de uma agenda que toca em pontos, né, assim, estruturais da sociedade brasileira, portanto não é fácil, né, de ser implementada. Mas eu diria que hoje a agenda urbana ambiental é bastante mais complexa do que aquela que estava posta, né, em 2001 com o Estatuto da Cidade. A gente tem uma série de novos temas que, exatamente porque aprofundamos as discussões, construímos instrumentos para lidar com aquela agenda lá que tinha a ver com acesso à moradia, acesso à terra urbanizada, proteção do patrimônio histórico, a questão ambiental, né, a questão ambiental muito fortemente, né, trabalhada, né, desde a Rio 92, essa junção de uma agenda ambiental com a agenda urbana, eu acho que foi assim, no Brasil a gente se dedicou, eu acho, bastante a isso, e está de algum modo expresso no Estatuto da Cidade, mas eu diria que eu estava falando, né, que ela se tornou mais complexa porque tem outros temas que não estavam fortemente postos na agenda lá em 2001 e que agora estão, né? Claramente a questão das mudanças climáticas, né, que nos faz necessariamente repensar o modo de construir cidades, de como é que vamos nos preparar para lidar com os eventos extremos que tendem a ser mais rigorosos e mais recorrentes, né? A gente tem visto isso aí nos últimos anos em vários momentos. Então, como estar preparados, né, para isso? Como lidar com outras questões como conforto ambiental urbano, que é um tema que
que se avançou muito, inclusive na academia, e que nos faz repensar também os instrumentos de planejamento, e outros, como questões de gênero, equidade de gênero, como é que fazer uma cidade, né, em que a diversidade, né, de pessoas possa usufruir das benesses da vida urbana, né, em condições de igualdade e insegurança, né, envelhecimento da população e também envelhecimento das construções, como lidar com construções que envelhecem, que a gente precisa. Então, são vários temas que vão se agregando a uma agenda que não foi superada. Então, a gente tem uma agenda lá de 2001 que continua absolutamente válida, porque, embora a gente tenha tido avanços, não conseguimos ainda transformar a nossa realidade, que é também social, né? E a essa agenda, que já era difícil em si mesma, tem outros elementos. Né? Então, acho que esse é um pouco o quadro assim, que a gente que eu poderia assim, lançar numa primeira discussão, que tem a ver com, no fundo, assim, com essa questão da desigualdade que está, né, presente, né, e como construir um ambiente de construção de cidades mais justas, que tem a ver com justiça ambiental também, pensando a cidade, né, na sua inserção no meio, né, eu acho que, enfim, são um pouco dos pontos que a gente está, né. Eu percebo quando a gente traz essa discussão, né, da ideia da atualidade da ideia de desenvolvimento, eu acho que você tocou em diversos pontos. Eu acho que isso ilustra bem o quanto é amplo, né, o conjunto de temas e como eles se entrelaçam, que eu acho que um dos fatores de complexidade que se coloca diante do pensar o desenvolvimento urbano numa ótica que garanta também a sustentabilidade ambiental, né, tem muitas coisas que são transversais, tem coisas que são disciplinares e tudo se entrelaça. Né? Eu vou pegar o gancho de alguns pontos que você sugeriu, né? Você citou aí. Eu acho que tem dois aspectos que são fundamentais para a gente pensar quando a gente observa a questão do desenvolvimento orientado a uma sustentabilidade. É a questão de lidar com o aspecto da desigualdade, e aí seja ela uma desigualdade socioespacial, seja socioeconômica, seja socioambiental, são faces da desigualdade que impactam na possibilidade de um desenvolvimento que seja justo, que seja inclusivo. Né? E a ideia da justiça ambiental. Eu acho que esses dois pontos eles dialogam muito bem uns com os outros. Toma. Retomou? Voltou? Retomou? Oi. Aqui, sim, tá. Eu estava dizendo que eu acho que esses dois pontos eles convergem, né, com uma abordagem que tem que ser convergente, né, e são resultado de um acúmulo de uma percepção que não dá para você segmentar o tratamento das questões ambientais, econômicas e sociais. Mas isso já é um pouco batido, né? Eu acho que os reflexos disso na forma de encarar o planejamento urbano, o desenvolvimento urbano, é que são interessantes. Você citou alguns marcos, inclusive, citou alguns marcos nacionais, e aí eu vou citar um marco internacional, que é mais recente, da Agenda 2030, são os Objetivos de Desenvolvimento. Se a gente pegar e olhar para os objetivos, eles têm, hoje em dia, um foco muito forte no combate às desigualdades socioeconômicas. Né? E na desigualdade no acesso a recursos naturais, a desigualdade no acesso a serviços ambientais. Né? Boa parte dos objetivos são de combate à pobreza, por exemplo, são de combate à desigualdade e à concentração do acesso, por exemplo, a recursos hídricos. Né? São relativos à segurança alimentar, né? Que são pautas que têm que estar dentro da concepção de desenvolvimento. Né? Aquela concepção de desenvolvimento que é colocada numa ênfase sobre o crescimento econômico como sendo o objetivo central, isso tem que cair por terra. Né? A gente tem que olhar para nossas cidades, não só para a cidade, mas para o nosso território como um todo, né? Mas para o urbano, com esse olhar. E aí eu gosto muito do conceito de justiça ambiental nesse ponto, porque ele é um conceito que propõe, né, pensar a partir da perspectiva dele, nos propõe que quando a gente fala de um modelo de desenvolvimento,
esse modelo, invariavelmente, vai ter seus prós e seus contras com relação ao cenário ambiental, né? Ele vai gerar bônus e vai gerar ônus. E a justiça ambiental, ela nos coloca aqui, essa ideia nos coloca que você tem que dividir de maneira justa as custas. Uhum. E é um fator que agrega desigualdade, né? É que os bônus são concentrados e os ônus são distribuídos, quando não concentrados, sobre os mais vulneráveis, que é geralmente o que a gente vê, né? E esse é um padrão que não está apenas ali na questão ambiental, né? A gente observa isso no acesso, por exemplo, às infraestruturas de mobilidade urbana, a gente percebe isso no acesso ao saneamento, a gente percebe isso na exposição, na vulnerabilidade aos riscos ambientais, mas também aos riscos econômicos, socioeconômicos. A gente percebe isso nas propostas, digamos assim, hegemônicas, vamos chamar de hegemônicas, sobre recuperação socioeconômica, por exemplo, né, que tem um impacto muito mais forte sobre a classe trabalhadora, sobre as pessoas de mais baixa renda. Essa é uma lógica que não dialoga com o desenvolvimento inclusivo, com uma ideia de desenvolvimento que seja capaz de prover qualidade de vida para a população, né? A gente está com foco no urbano, mas a gente expande isso de maneira geral. Então, essa lógica do ambiental é uma lógica que me parece muito interessante ao olhar para a questão da sustentabilidade do meio ambiente, seja no urbano ou não, né? Porque ela quebra um pouco com o olhar de que nós temos que garantir a continuidade da reprodução do nosso modo de vida, dos meios de produção, do crescimento econômico, e joga para o centro do debate a ideia de que nós temos que garantir justiça, nós temos que garantir que quem usufrui das benesses do modelo de desenvolvimento seja a população como um todo. Eu acho que é uma lógica muito bacana. E eu fico pensando que é interessante a gente olhar essa lógica a partir também dos instrumentos que a gente tem para o território, né? E aí eu volto agora né, pensando em quais instrumentos, esses principais instrumentos que a gente utiliza, de que forma que você vê que esses instrumentos permitem, né, a convergência dessas pautas, dessas temáticas? Que instrumentos que você citaria para a gente como sendo aqueles centrais para pensar e executar a estratégia de desenvolvimento urbano? Quer dizer, a questão dos instrumentos, né, para mim, que sou arquiteto, né, tem uma questão até de formação profissional, né, nossas ferramentas de trabalho, né, do arquiteto urbanístico, elas se estruturam em torno da ideia do planejamento e do projeto, né? Então, para a gente é uma coisa muito cara e nós entendemos que para fazer a gestão, né, urbana, ambiental, você precisa ter instrumentos que orientem, né, essa gestão. Diria que do ponto de vista do planejamento territorial, me parece que o principal instrumento, o mais importante, que é um instrumento municipal, é o plano diretor, né? Mas o plano diretor, a gente tem que olhar para esse instrumento com um pouco de cuidado, quer dizer, o que nós estamos falando, né? Na verdade, ele é um instrumento já antigo, né, que em outros momentos, né, da nossa trajetória, aí, pelo menos no Brasil, eles assumiram uma face mais tecnocrática, né, enfim, que tinha a ver com uma determinada época do planejamento. Mas quer dizer, o marco do Estatuto da Cidade, ele recoloca, a Constituição, mas o Estatuto da Cidade mais claramente recoloca esse instrumento em outro lugar, né? Quer dizer, ele passa a ser entendido como um instrumento de um processo que é de permanente interlocução com a sociedade, né? Um instrumento do planejamento democrático, da cidade democrática. Então, isso muda um pouco o caráter desse instrumento. Ele tem, evidentemente, que continuar a ter, e acho que cada vez mais, diante dessa agenda mais complexa, uma base técnica, fundamentos técnicos que dê consistência a ele e possam orientar a tomada de decisão,
mas eles têm que ser socialmente legitimados também, né? Então esse tem sido um grande desafio. Acho que a gente teve experiências muito interessantes, né, depois da aprovação do Estatuto da Cidade, nesse sentido, de fazer um diálogo sobre as cidades e perspectivas de desenvolvimento com grupos sociais que eventualmente nunca tiveram, né, algum tipo de intervenção nesse debate. Por outro lado, esses movimentos eles são cíclicos, né? A gente tem momentos de maior ou menor engajamento e, enfim, então esse é um desafio também manter, né, essa ideia de uma interlocução com a sociedade mais permanente, porque os interesses são diversos, né? O território, as cidades, eles são objeto de disputas também, né? Então esse é um complicador. Mas o plano diretor, né, a gente também tem que... Eu costumo dizer assim, que o plano diretor, primeira coisa, ele não é panaceia. Ele é um instrumento, a meu ver, absolutamente fundamental, essencial para a boa gestão urbana, ambiental, territorial, mas não é suficiente para a boa gestão. A boa gestão depende de uma série de outras coisas, né? Depende, né, de equipes técnicas, depende de vontade política, depende de recursos econômicos, financeiros, depende de cooperação entre esferas de governo, depende de interlocução, como a gente vinha falando, com a sociedade organizada, depende de uma série de outros fatores, né? Mas esse instrumento ele permite, ele pode ser uma peça na mesa importante para orientar a tomada de decisão segundo lógicas que não sejam que um pouco diferentes, ou pelo menos que a tomada de decisão tem que considerar aspectos que anteriormente não eram considerados quando ele é feito, né, nessa forma que eu falei, com base técnica e com legitimação social, né? Então, eu acho que a gente tem, embora muita gente fala, né, os planos diretores não são implementados, os planos diretores não sei o quê, são peças de papel, são diretrizes, cartas de intenções. Eu discordo disso. Eu acho que isso está dentro de uma visão de desqualificação do planejamento, de um lado, às vezes de uma visão um pouco ingênua de que você, depois que tem um instrumento resultado de um processo de trabalho, pronto, ele terá a sua vida sozinha, e não é assim, né? Ele é um exercício constante ao processo de implementação do plano diretor. Mas eu acho que é o principal instrumento municipal. O município tem outras ferramentas, mas que são atreladas, né, ao que o plano diretor orienta, ou deveria ser. E tem um aspecto interessante, que acho que tem a ver com a nossa discussão, é que o Estatuto da Cidade deixou claro também que o objeto do plano diretor é o território municipal como um todo, não só a área urbana. Isso faz com que a gente também venha passando por um processo de repensar esse instrumento. Você estava falando de modelo de desenvolvimento, quanto se traz para a cidade. Você acha que, tradicionalmente, a ideia de desenvolvimento urbano sempre teve associada à ideia de crescimento da cidade, como se crescer e desenvolver fossem sinônimos. E quando a gente faz um olhar para o território, né, para os ativos ambientais no território, para os processos socioeconômicos que se desenvolvem no território não urbano, isso são elementos que fazem a gente ter que repensar o próprio modelo de desenvolvimento urbano, porque você tem que considerar outros fatores, outros elementos, e não quer dizer, a expansão urbana ilimitada como algo possível. Eu acho que esse é também um desafio que está no centro dos nossos problemas atuais, que é a expansão excessiva das cidades, muitas vezes, né, com vazios, né, urbanos, com áreas subaproveitadas, que são deseconomias, né?
que tornam a administração da cidade mais cara e favorecem, a meu ver, também processos de desigualdade dentro da cidade. Então, acho que esses são assim, algumas questões. Então, diria assim, que o principal instrumento é esse, né, do plano diretor, enfim, que tem essa relação. Eu acho que a gente se aperfeiçoou, acho que a gente trabalhou junto, né, nessa visão de como a área rural, né, é importante para a gente pensar também a cidade. Né? Esse aspecto é um aspecto muito, muito relevante, né? E eu acho que a gente bate bastante essa bola no nosso trabalho no cotidiano do IBAN, porque essa é um ponto que a gente vem trabalhando no nosso método de trabalho, né? De conseguir uma visão do território para o plano diretor ser um instrumento abrangente, romper com um pouco dessa lógica que vem aí de anos e anos atrás, de que o plano diretor tem como foco a cidade, né? O núcleo urbano e a área rural ela é objeto do macrozoneamento. Ela é uma zona e pronto, né? Mas eu acho que isso igual, né? Uma zona rural dentro do macrozoneamento e pronto. Né? Eu acho que isso tem um acúmulo de uma certa incerteza com relação a qual é o potencial, quais são as capacidades que o município tem, de fato, de planejar o que ocorre no território rural. Eu acho que isso é algo que a gente está aprendendo, até porque é algo bastante recente. Por exemplo, a possibilidade do município de legislar sobre licenciamento ambiental das atividades rurais, né, é algo que veio sendo consolidado mais recente, uma coisa da Lei 140 para cá, não que não existisse, né, apontamentos legais e normativos para isso, mas é que a 140 é a lei que coloca que não, o município tem essa distribuição. Né? O outro ponto que traz para esse lugar é a questão da base de dados sobre a área rural. Né? O CAF, por exemplo, o novo Código Florestal, é um instrumento que permitiu, principalmente a municípios menos estruturados, ter um olhar sistemático, né? No sentido de sistema de informações mesmo sobre o seu território. Mas é importante que esse acúmulo continue, né? Que a gente continue indo num sentido de cada vez mais ter um olhar sistêmico e integrado do território. Porque, de fato, as coisas estão interrelacionadas. Né? Você não pode pensar o desenvolvimento do município sem pensar no desenvolvimento social e econômico das áreas rurais. Até porque, ao pensá-los, eles têm um impacto negativo sobre as áreas urbanas também. E se você não pensa no urbano pensando nos impactos que ele pode causar sociais, ambientais e econômica rural, o inverso também acontece. Né? A gente tem até um caso recente, que a gente trabalhou juntos no município de Minas Gerais, num trabalho com o diretor, no qual a gente percebeu uma lógica em que tinha uma reprodução de um fenômeno de especulação fundiária que era relacionado ao interesse em atividades de veraneio das pessoas da cidade, impactando negativamente na possibilidade de desenvolvimento da produção agrícola familiar, por exemplo. A gente tem um processo de especulação, um processo na verdade, de introdução de uma agricultura mais mecanizada, né, de grãos, soja principalmente, mas também era uma área que produzia muito café, né, que é uma coisa não é tão mecanizada quanto a soja, mas tinha um caráter de monocultura, tinha um caráter, né, de concentração de terras, inclusive, né, que vinha causando uma expressiva, né, perda de capacidade socioprodutiva agrofamiliar. Né? E aí se tomou a esse processo a compra de pequenos sítios e chácaras e pequenas propriedades rurais pelas pessoas da área urbana, com vistas a investir naquele lote para transformar numa propriedade de veraneio e vender por 6, 7 vezes o preço depois. Só que isso foi expulsando os produtores familiares porque não tinha uma política orientada ao desenvolvimento econômico da agricultura familiar no município. Né? Até a organização socioprodutiva, lá, se eu não me engano, a gente tinha uma cooperativa ou duas que eram de fato atuantes. Acho que eram duas. Eu acho que era uma só, né? Não lembro agora. Acho que tinham duas, é. Eu lembro que uma tinha até produção orgânica de algumas frutas. E tinha uma prática de compras públicas, né? De você ter na dimensão municipal a compra da produção de agricultura familiar, que é uma prática prevista, né, normativamente,
que deveria ser até mais incentivadas, mas que demandam uma organização socioprodutiva dos produtores. E esses produtores estavam perdendo suas terras, estavam perdendo seus mercados, eles não tinham como se organizar, e aí boa parte deles não conseguia acessar esse lugar das compras públicas para merenda escolar, para as unidades de saúde. Tinha um quartel do Exército, era do Exército ou da Aeronáutica, não lembro. Era do Exército, que era um grande, né, com uma capacidade de compras bastante expressiva. Oi? Eram cerca de 2.000 pessoas, se não me engano. Era um negócio importante, na realidade daquele município ali. Poderia também, por mais que isso vá para a esfera do federal, né, claro, mas poderia ter ali uma articulação mais forte para garantir compras públicas da agricultura familiar local para esse quartel que ficava na área urbana, que tinha uma importância também grande para o desenvolvimento econômico urbano, porque eles consumiam lá, né? Eles residiam, consumiam, eles utilizavam os serviços urbanos do município, eles movimentavam a economia, né? Então, essa integração ali poderia ser um fator de desenvolvimento, tanto urbano quanto da área rural, de maneira integrada, com foco no modelo de produção que tanto abasteceria a área urbana, tinha uma capacidade de abastecer a área urbana, né, de alimentos mesmo diversificados, né, uma característica da agricultura familiar é ser mais diversificada, mas você tinha uma migração para um modelo de maior impacto que não produzia para a segurança alimentar do próprio município, ou seja, você tinha nos mercados de lá produtos que não eram do próprio município, a maioria, né? Podendo você ter uma integração maior entre o urbano e o rural ali naquele modelo e garantir um custo mais barato de alimento, garantir uma segurança alimentar e garantir melhores condições ambientais. O município, inclusive, estava passando, eu acho que esse caso é bem emblemático, né? Porque ele dá vários exemplos. Assim. Estava passando por um problema hídrico, tinha problemas de riscos ambientais graves de inundação, porque estava tendo um problema de degradação de áreas de preservação permanente no leito dos rios e áreas nascentes. Tinha uma grave alimentação, grave de uso de agrotóxico, né? E era um município que tinha população tradicional, tinha comunidades tradicionais que estavam sentindo os efeitos disso, tanto nos seus poços artesianos para acessar água, como também na questão da contaminação de agrotóxicos. Enfim, tinha uma série de fatores que estão relacionados. E esse processo de desenvolvimento ele tem que ser integrado, né? A gente tem que olhar para como o campo pode se integrar à cidade, como a cidade pode se integrar ao campo, e pensar em soluções que sejam conjuntas. E o plano ele tem esse papel central. E aí eu tenho atenção para outro ponto que você também mencionou, mas eu queria destacar, que é que instrumentos como o plano diretor, eles são construídos por um processo que prevê participação social. Eu acho que isso é um ponto muito relevante do processo de construção de instrumentos desse tipo. Porque não é apenas a questão de ser obrigatório ter consultas e audiências públicas, mas sim de envolver os conselhos municipais, envolver os espaços de ação e debate. Eu acho que isso é muito relevante para a gente poder pensar numa ótica de desenvolvimento urbano, territorial, né, que seja inclusivo e que consiga olhar para as diferentes vulnerabilidades. Né? Por exemplo, essa lógica que a gente percebeu lá de especulação fundiária impactando a agricultura familiar com um vínculo, com uma falta na verdade, uma falta de serviços de lazer que também tinha na área urbana, né, que fazia com que as pessoas procurassem a área rural com esse objetivo. Não que isso seja problema, mas se você vai ter uma atividade turística, cultural, ou ecológica, ou de esporte na área rural, isso tem que ser voltado para o empoderamento e para a qualidade de vida da população da área rural, e não excluir essa população para trazer a população para tomar esse papel, porque senão a gente está fazendo um processo de gentrificação da área rural. A exemplo de gentrificação de áreas urbanas também. Né? E nessa me ocorreu também, desse exemplo que a gente está falando, que era um município que não era uma extensão territorial tão grande, teve um outro aspecto que a gente percebeu lá e que eu acho bastante assim, ilustrativo, né, desses processos urbano e rural, que era a questão das escolas rurais. Né? Lembro que tinha um processo gradativo de desativação das escolas rurais, numa relação muito assim, como é que eu vou dizer, quase que utilitária e quantitativa, né? Porque era mais barato, mais viável levar os alunos
da área rural para a área urbana para ter aula, né? Porque não era uma extensão territorial tão grande assim, mas ao mesmo tempo isso fazia com que aquela criança, jovem da área rural, se desvinculasse completamente da área rural, porque as escolas rurais tinham um papel, né, de justamente construir essa relação, né, com uma produção que reconhecesse o meio ambiente, reconhecesse, né, as áreas de preservação permanente, etc. Então, esse foi um aspecto assim, que só uma visão integral pôde colocar na mesa, já fugindo talvez um pouco do escopo do plano diretor, mas foi uma visão construída ali nesse processo de diálogo e de entender as relações urbano-rural e como elas influenciam, né, a estruturação da cidade, a estruturação da área rural e as políticas, né, sociais que estão, né, ao alcance do município. Esse ponto foi um ponto bem relevante mesmo. Assim, lembrando que quando a gente fala de educação, a gente está falando de um dos serviços públicos essenciais e que estão totalmente vinculados ao desenvolvimento social. Né? E a gente tinha exatamente isso, era um processo no qual estava o discurso, né, ele estava caminhando para não dar importância para o fato de você ter escolas na área rural, favorece que as pessoas que vivem na área rural entendam o ambiente no qual elas estão inseridas. Né? As de produção. Claro que nada deve impedir que uma pessoa da área rural, se tiver interesse em se mudar para a urbana, vice-versa, claro. Né? Mas, se você não quer uma cidade sofrendo impactos de inchaço demográfico, sem ser capaz de oferecer a qualidade de vida e os serviços básicos, você tem que criar condições para que quem queira ficar no campo, fique no campo. Né? Quem queira, quem tiver esse intuito. E mais do que isso, você tem população que vai ficar. E você tem um interesse em manter um campo produtivo, mais orientado a prestar os seus serviços sociais também. Que é basicamente conservação ambiental e segurança alimentar. Claro que a gente pode desdobrar esses dois papéis para muitas coisas. O campo pode ter um monte de outras funções, mas elas sempre vão dialogar com alguma coisa que esteja orientada a garantir um certo equilíbrio ecológico, ao mesmo tempo que provê segurança alimentar para o próprio campo e também para as áreas urbanas. Né? Então, tem esse processo de tirar as pessoas de uma educação que tenha contato direto com o campo, ter associar, desarticular, desconectar. Isso é muito e ele, voltando àquela história, né, dos instrumentos de planejamento, enfim, qual é o alcance que eles vão ter na sua implementação, isso faz parte, né, de um processo, né, que vai se dar de lutas, de disputas, enfim, de uma série de elementos que incidem, né, num território. A gente fez um outro trabalho também lá na Amazônia, né, num município uma extensão territorial muito grande. Na verdade, a extensão territorial dele era quase o tamanho do estado do Rio de Janeiro. É uma loucura. Né? Assim, você ter a compreensão daquele território é um exercício, entendeu? Assim, complexo. O município tinha algum, mas não tinha, enfim, tanto. Durante o processo de revisão do plano diretor, esse foi um dos desafios, a gente entender aquele território, né, no máximo que a gente tivesse capacidade, né, na sua integralidade, entender as diferenças internas nesse território. Né? Então, e ele era muito diverso internamente, porque tem formas de morar, tinham vários grupos, vários núcleos, né, urbanos ou núcleos, enfim, formas de assentamento urbano, que talvez você nem pudesse chamar de urbano, mas que eram grupos de pessoas morando, às vezes no meio da floresta, às vezes ao longo da rodovia que atravessava o município, mas então eram formas diferentes em que, vamos dizer assim, as diretrizes, as orientações válidas para aquela área urbana principal e extensa não tinham sentido. Né? Você tinha que... E ao olhar,
né, para a diversidade do território, isso permitiu ao município ter um conjunto de informações. Vê bem, se ele vai usar bem isso para frente, nós não sabemos, mas ele tem hoje um conjunto de informações que permite a ele dialogar, inclusive, com outras esferas de governo ou com outros processos econômicos que, por exemplo, na Amazônia são muito intensos, digamos assim, né? Você tem grandes projetos econômicos que buscam se implantar naquela região. E se você não conhece a realidade e trata como se aquilo tudo fosse uma coisa única, né, você tem menos condições de criar alternativas que possam, ao mesmo tempo, né, apontar caminhos de desenvolvimento econômico, mas preservar o meio ambiente, preservar as formas de morar, respeitar as populações que estão já instalados no território, às vezes há décadas e séculos. Né? Eu acho que esses elementos, essas discussões, elas afloram num processo de plano diretor rico, num processo de plano diretor que é para valer, porque a gente sabe que tem alguns processos que não são tão para valer assim, mas quando é para valer, eles afloram. Né? Isso, e podem, tem um potencial para mudar práticas, para mudar formas de conduzir. É claro que não é a letra da lei, do texto, que vai ser esse determinante, mas pode ser um impulsionador. Né? Um aspecto que você mencionou, já que você puxou para a Amazônia, e remeteu a um trabalho que a gente fez na Amazônia. A gente teve um programa grande, né? A IBAN executou um programa grande, recentemente terminado em 2018, 2 anos atrás, na Amazônia, programa de gestão ambiental, e a gente produziu muita coisa nesse programa, né? Além das atividades de intervenção direta junto com os municípios, teve muito conteúdo que a gente sistematizou na forma de relatórios, de livros, de cursos, enfim. E um dos pontos que a gente trabalhou foi pensar estratégias, diretrizes e métodos para a construção de planos diretores orientados às diferentes realidades da Amazônia. E aí, um ponto, eu lembro que eu estava em campo com a Cristina e com a... esqueci o nome da outra pessoa muito querida também, super ótima profissional, super querida também, esqueci o nome dela. Eliane. Com a Eliane. Oi? Com a Eliane. Eliane. E a gente estava em campo. Eliana. E a gente estava a questão da moradia, associando a proposta de moradia dos projetos sociais, moradia de interesse social, em algumas regiões da Amazônia, em alguns municípios, e a gente percebeu como era subaproveitado, por exemplo, a possibilidade de bioconstrução e de construções utilizando técnicas já conhecidas da região. A gente às vezes coloca muito a questão da diversidade do nosso território, de conhecimentos, como sendo um desafio, mas ao mesmo tempo ele também traz soluções que a gente não pode ignorar. E observar essas diferenças, mas como é que, só para citar por alto, né? O que acontecia? Estava se implantando um projeto de Minha Vida, né? Uma continuação do Mercado Minha Vida, algumas outras unidades, e você tem a pessoa que está recebendo recursos para construir as suas moradias. Só que o modelo que estava sendo implantado era totalmente orientado para uma lógica de construção que é válida para o sul do país, para o sudeste do país. Mas... E mesmo assim, nem tão válida assim, né? É uma lógica de construção em massa, né? de uma visão, como eu vou dizer, restrita da moradia, né? Da moradia como... Que na verdade a gente já tinha superado, né? Isso com o próprio movimento da reforma urbana, com o Estatuto da Cidade, a gente já deveria ter superado, né, essa visão, né, da moradia como uma unidade construída, 4 paredes e um telhado, né? Enquanto que a gente já tem um acúmulo, né, para entender que a moradia é muito mais, né? A moradia tem a ver com a inserção no meio, com acesso a serviços, com o reconhecimento da diversidade das famílias, né? A gente também tem um modelo pronto, né, de uma família tipo, né, que é a família, sei lá, pai, mãe e 2 crianças. Isso é totalmente superado pelos números. Nós conhecemos os números do censo de 2010, imagina agora que vai estar mais diversificado ainda se a gente conseguir ter censo, né?
uma crítica de maneira nenhuma ao investimento pesado em construção de moradia e interesse social. Não, é óbvio que isso é importante. A questão é que a gente tem que fazer isso de maneira que respeite a diversidade social, diversidade étnico-cultural, a diversidade de formações de famílias diferentes e também as condições climáticas e de matéria-prima local também. Eu ia até entrar nesse ponto da questão do conforto climático, porque você tem métodos de construção envolvendo bioconstrução e outras estratégias que conseguem colocar um conforto climático naquela residência muito maior do que uma casa de alvenaria convencional, que era o que estava se implantando, com janelas pequenas, já todo um padrão. Né? E lá ainda tinha uma questão, que eu acho uma questão muito pertinente também no menor porte e outras regiões do país, que você tinha, nas cidades maiores, aqueles conjuntos habitacionais, e nos pontos menores, você tinha uma implantação desse projeto, com construções de casas mais isoladas, respeitando a forma menos adensada de ocupação. E aí você viu uma casa que estava sendo abandonada, que tinha alguns elementos de construção adequados àquele clima, àqueles materiais, né? Aquele ponto. E do lado o cara construindo uma casa de alvenaria que ia infernizar o calor e ia aumentar o consumo de eletricidade, que não estava favorecendo a implantação de infraestruturas de aproveitamento hídrico, por exemplo. Né? E isso é um ponto muito relevante, porque um dos focos centrais do desenvolvimento urbano, nas periferias urbanas, enfim, é garantir moradia digna, moradia de qualidade. Né? Então, esse é um ponto assim, que é muito relevante. Pois é, essa questão esse modelo, né, padronizado, ele tem alguma coerência com a ideia de produzir em massa, né? Que seria, assim, talvez uma ideia de que, bom, nós temos um déficit habitacional imenso, a gente tem que produzir habitação em massa e enfim, um recurso, uma solução, talvez fosse essa, né, de uma padronização exagerada e tudo. O problema é que a gente sabe, na verdade, a gente já sabia disso, por experiências do passado, que essa produção habitacional, dessa forma, sem a qualidade do projeto, sem o entendimento dessas questões que a gente está falando, elas provavelmente, mesmo que elas consigam, no primeiro momento, impactar o déficit, não parece ser muito, né? A gente ainda continua com um déficit muito alto, elas provavelmente, com o tempo, elas se transformarão em novos problemas urbanos, né? Vão entrar para o que a gente chama, né, da inadequação da construção, do déficit qualitativo, vamos dizer assim. Porque muitas vezes soluções de grandes conjuntos, desconectados da cidade, fora do perímetro urbano, com soluções sem o tratamento do espaço urbano adequado, sem os serviços, enfim, uma série de aspectos que envolvem a moradia e que colocam em xeque esse modelo que se reproduziu, embora nessa experiência aí do Minha Casa Minha Vida tenha tido um dado novo importante, que de fato se conseguiu produzir a habitação para aquela faixa de renda mais baixa, de menos de 3 salários mínimos, que não se tinha muito pouca experiência num volume significativo até então. Se conseguiu chegar ali com a questão do subsídio, né, a ideia do subsídio à habitação, esse é um elemento importante, são elementos importantes, mas o resultado materializado é bastante assim, passível de críticas e provavelmente será fonte de muitos problemas ainda a serem tratados, né, pelas cidades nos próximos anos. E aí eu queria colocar, que a gente está falando da moradia, porque nessa pauta, né, que se complexifica, eu acho que tem um assunto que hoje tem que estar na agenda dos municípios em relação ao enfrentamento do problema habitacional, do problema da moradia, que é a construção de programas públicos municipais de assistência técnica à habitação de interesse social. A gente tem que avançar muito nisso. A gente tem uma lei de 2008 que é sobre isso, da garantia
que é basicamente o direito ao acesso aos serviços de arquitetura e engenharia, né? Ou seja, o acesso gratuito aos profissionais da engenharia e arquitetura. Então, isso, o poder público tem que constituir programas para prover isso, porque, de outra forma, a gente não vai ter como enfrentar o problema habitacional, porque não vai ser construindo casa para todo mundo, porque não dá, a gente sabe, a experiência mostra que parcela da população ela acessa a moradia, a habitação pelo mercado, uma outra parcela acessa pelos programas públicos e uma grande parcela acessa pela autoconstrução, entendeu? Porque não consegue entrar nos programas públicos e muito menos na oferta do mercado. Então, se autoconstrói. E se essa autoconstrução não tiver assessoria técnica, a gente vai construir cidades ruins, como nós estamos vivendo e como se aflorou muito, assim, se evidenciou muito agora na pandemia, né? Como a questão da moradia, ela quer dizer, agora a gente está colocando ela, inclusive, como uma questão de saúde pública, né? Você ter a moradia adequada, quer dizer, a sua casa em condições de abrigar a sua família, com acesso à infraestrutura, é uma questão que afeta todos nós, não só a família, porque é uma questão, inclusive, de saúde pública. Eu acho que esse é um tema. Existe uma campanha, agora está tendo o circuito urbano, né, promovido pelo ONU Habitat, uma série de eventos, uma série de lives aí rolando essas semanas, vale a pena procurar a programação. Eu acho que vai ter uma agora, se não me engano, semana que vem, sobre a questão da assistência técnica, e está se começando um movimento que é de 5.570 municípios no Brasil com programa público de assistência técnica à habitação de interesse social. Certamente é uma ideia que, se for adiante, que se esse movimento crescer, certamente o IBAM vai estar engajado nesse tema, porque me parece fundamental mesmo a gente conseguir avançar nessa linha para atender a questão da habitação, porque no fundo, as cidades têm que ser um bom lugar para se morar, né? É claro que as cidades elas são suporte para as atividades econômicas, elas são suporte da vida, elas são espaços de inovação, da diversidade, da criação, ela pode ser para se viver, né? Essencialmente. E para isso todo mundo precisa de casa. Então, acho que essa seria, assim, eu acho que uma das questões que talvez deva mover a gente nos próximos anos aí, né, no sentido de construir cidades mais inclusivas, mais justas. Propostas dos candidatos nessas eleições municipais que estão aí batendo na nossa porta, né? Pois é, eu acho que isso deveria estar no centro das pautas das candidaturas municipais, né? Em relação à questão da moradia, claramente a gente volta para bater naquela tecla de que nós precisamos de soluções diversificadas que se integrem, né? Tanto a criação das moradias pelo poder público, como ter um mercado, criar condições de orientar o mercado para o cumprimento da função social da terra urbana, né? Esse é um ponto, porque esse é um grandíssimo desafio, né? Você conseguir romper com a lógica de produção e reprodução do espaço urbano pelo mercado, com foco no lucro a partir também do mercado especulativo fundiário. Esse é um desafio imenso, mas que, se a gente quer construir um espaço urbano inclusivo, justo, né, a gente precisa enfrentar esse desafio. O poder público precisa enfrentar esse desafio. Né? E esse é um desafio que envolve romper com algumas lógicas que estão muito enraizadas, inclusive até em quem chega ao poder, né? Enfim, na construção da ação política de alguns indivíduos. Mas a gente está finalizando, a gente tem mais alguns minutinhos, poucos aí. O pessoal não surgiu perguntas. Eu queria falar para o pessoal que esse vídeo vai ficar disponibilizado depois no feed da página do IBAM. Então, se vocês querem fazer perguntas depois por lá, a gente entra em contato e responde também. Tá? Eu gostaria de dizer, como palavras finais minhas, que eu acho que se a gente conseguir ter uma lógica de desenvolvimento urbano, ou territorial em geral, focado
tendo como diretriz, né, cumprir a função social da terra urbana e da terra rural, isso já é um direcionamento que permite a gente ir aprofundando diversos temas, incorporando esses temas às agendas, de maneira a criar um modelo de desenvolvimento que seja justo e inclusivo. Né? Um outro ponto, Henrique, só para complementar a questão da moradia, é que ainda há a questão de imóveis urbanos já construídos, já centrais, inclusive, em relação à oferta de serviços, que não estão cumprindo sua função social, que estão, às vezes, Muito. Existem muitos, é uma realidade muito grande de vários próprios, inclusive, nossos. Né? O Rio de Janeiro é um exemplo, inclusive, claro disso. Né? Então, esse é ainda um quarto, né? Uma quarta forma de pensar o enfrentamento da questão da moradia, do cumprimento dessa função residencial das áreas urbanas. Mas, enfim, eu me despeço por aqui. Eu acho que a gente poderia ficar aqui 3 horas falando, porque esses 3 Com temas certeza. são discussões imensas. A gente passou, sei lá, um pincel na superfície das questões, porque todas elas dá para aprofundar demais, mas a gente tem um limite de tempo, a gente está encerrando, então eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, dizer que esse vídeo vai ficar disponível também na feed, então quem conhece pessoas que não conseguiram participar, que pode indicar, que vai estar disponível na feed do nosso perfil. E gostaria de convidar vocês a conhecer a pós-graduação em Gestão Pública aplicada ao meio ambiente, que o IBAN está lançando em parceria com a Universidade de Campo Mendes. Vocês podem acessar o link pela bio do nosso perfil aqui do IBAN e conhecer um pouco mais. E aí eu passo também para o Henrique fazer suas últimas palavras e despedidas aí. Um grande abraço a todos e todas. Não, só agradecer aí esse encontro, Hélio, esse encontro compartilhado com um monte de gente, algumas ideias que a gente já troca no nosso cotidiano de trabalho, né? E, enfim, dizer que estamos aí à disposição para outras interações aí e estar junto pensando, né, em como fazer as cidades mais justas, mais inclusivas, mais vibrantes, mais, enfim, todos esses elementos que eu acho que a gente tem que começar a resgatar agora, né? A gente está ainda nesse ambiente de pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe, né, uma relevância ainda, ou não é que trouxe a relevância, estava posta, mas eu acho que deu uma dimensão para a relevância desses temas, talvez um pouco diferente. Eu acho que a gente não pode sair desse momento de pandemia sem renovar a disposição por fazer cidades de modo diferente, porque elas não estão bem, né, as cidades brasileiras. Mas podem ser, elas têm também muito potencial muito grande que está aí no conhecimento acumulado, que está na academia, que está nas organizações da sociedade civil, que está na periferia, que está nas favelas, que está em uma série de espaços e que tem uma potência humana e produtiva e cultural bastante significativa, que podem aflorar, e eu acho que a gente deve trabalhar para tentar construir essas possibilidades, esses campos de possibilidades. Então, abraço, Hélio. Tudo de bom. Um abraço, Henrique. Um abraço a todos. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Até a próxima. O próximo vídeo tem como tema a participação social, desenvolvimento social e participação popular. Semana que vem, quinta-feira, mesmo horário aqui no Portal do IBAN. Grande abraço, pessoal. Valeu.